Muito boa tarde, sétima série E. Hoje nós iniciaremos o gênero textual novo, conforme eu havia dito na aula passada, que nós encerraríamos aquele gênero e nessa aula nós iniciaremos outro. Hoje nós trataremos de um gênero textual bastante legal. Eu particularmente gosto muito e acho até um tanto quanto divertido pela sua formação e pela sua estrutura. E como vocês podem notar, nós trataremos do gênero textual poema visual, tá? Note que nós não trataremos apenas do gênero poema, tá? Mas sim de uma de suas ramificações, que é o poema visual, o que não nos impede de ver as características que são fundamentais ao gênero poema e, consequentemente, ao gênero poema visual. O nome já é bastante sugestivo, como você pode ver, né? Ele, obviamente, vai ser um poema com elementos visuais. Aí você já deve estar pensando, pô, professor, mas o poema ele tem que ser visual porque eu tenho que ler, né? Mas, obviamente, o poema geralmente ele vem só em formato de um texto convencional com sua estrutura. O gênero poema visual, ele tem algumas características a mais e como você já pode notar aqui pelo exemplo logo aqui embaixo, você é muito esperto e já notou qual é essa particularidade do gênero poema visual. Mas sem mais delongas, vamos conceituar esse gênero, ver suas características e o que de fato ele é. Primeiro ponto, o que é um poema visual, né? Ele é uma expressão poética, tá? Lembrando, poética, poema, tudo a ver, né? Não formal, que valoriza os efeitos visuais. Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui, eu vou até circular para vocês, é que ele é não formal, tá? Não tem uma estrutura pré-definida, pré-formalizada, tá? Você vai ver alguns poemas com características bastante particulares, tá bom? E ele valoriza o que? Os efeitos visuais. Claro, pessoal, claro que ele valoriza também, né, o conteúdo, a escrita, o texto propriamente dito. Mas ele valoriza principalmente os efeitos visuais. Ou seja, ele prioriza a formação das imagens. Então, você já notou que o poema visual ele é um poema que vai utilizar alguns recursos visuais, ou seja, traduzindo, alguns desenhos, algumas formas geométricas, algumas imagens, para dar um sentido mais legal, para tornar ele, olha aqui, artístico, tá? Para que ele seja mais vistoso aos olhos de quem vê, que chame mais atenção e faça com que a pessoa se interesse mais. O segundo ponto aqui, os poemas visuais, como o próprio nome diz, são produções literárias em que as imagens, que eu falei para você agora, né, formas e tudo que é capaz de ser captado pela visão ganham destaque. Obviamente que o poema, primeiramente ele é constituído de palavras, só que o poema visual, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar, como eu já disse agora há pouco, imagens, formas geométricas, etc., para fazer o quê? Para ganhar destaque. O destaque do poema visual é justamente a sua formação, tá? Eu até coloquei em negrito aqui, não se proíbe a mistura com outras linguagens, tá bom? Não tem problema nenhum você utilizar outro tipo de linguagem nele. Continuando, eu trouxe alguns exemplos aqui para você ver de poemas visuais, né, que formam, como eu disse para você, imagens bastante curiosas. Esse aqui mesmo forma um ponto de interrogação, né? Vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer, tão veloz sem piedade, onde parar, não sabemos. Então, o poema dele é uma incógnita e ele quis transformar essa incógnita dele justamente em um ponto de interrogação. Eu não lerei todos, porque são muitos que eu trouxe, mas eu trouxe alguns bem variados para você ver como a criatividade pode ser utilizada nesse gênero textual. Por isso que eu disse para você que eu gosto bastante dele. Esse aqui em espiral, né, bem legal, inclusive. Esse aqui, algumas imagens como se tivessem sido refletidas em um espelho d'água, né, inclusive algumas de cabeça para baixo. Deixa eu apontar aqui para você. As imagens de cima, né, lua na água, então ele utilizou um recurso artístico bem legal aqui e deu uma impressão bem maneira. Esse aqui forma uma mão, né,
É um pouco difícil para ler porque eu não ampliei bem a imagem, mas como eu disse para vocês, eu só quero focar nas possibilidades que esse gênero textual traz quando vocês forem produzir, tá? Esse aqui fala sobre o infinito e, obviamente, o autor muito sagaz formou o símbolo do infinito, né, com ele. E esse aqui é enorme, parece um caça-palavras, inclusive até um pouco difícil de ler. Esse aqui também bem curioso, esse aqui também muito curioso. Então, são esses alguns exemplos. E agora eu vou trazer um conceito muito importante. Eu sugiro, é uma sugestão, tá? Que você faça a anotação no caderno disso aqui que eu vou te mostrar, desse slide aqui. Por quê? Porque nós temos os 4 conceitos fundamentais do que é um poema e de como é sua estrutura. O poema ele é um texto com rimas, versos e estrofes. 3 coisas aqui, ó: rimas, versos e estrofes. Tirando as rimas aqui, é de suma importância você saber agora, porque você vai utilizar sempre o que é um verso e o que é uma estrofe. Para isso eu já destaquei aqui, ó. Versos são as linhas do poema. E estrofe é o nome dado a cada grupo de verso que compõe um poema. Para ficar mais claro, eu vou mostrar para você em um exemplo. Olha só. O que eu acabei de te dizer aqui atrás, ó. Verso é uma linha do poema. Estrofe é o conjunto de linhas, ou seja, o conjunto de versos. Então, eu tenho aqui um poeminha, ó. Cada linha do poema se chama, vou voltar aqui mais uma vez, ó, verso, ó, são linhas. Então, cada linha dessa aqui, ó, tá até circulada em vermelho, ela se chama verso. O conjunto dessas linhas, tá? Quando você vê assim, ó, você vai ver, por exemplo, aqui, ó, tem um verso, uma linha, né? 2, 3, 4. Aí você tem um espaço e começa outro conjunto de versos. Cada linha eu chamo verso. O conjunto circulado de azul aqui, ó, quer dizer, esse conjunto de versos, esse conjunto de linhas, eu chamo de estrofe. Ok? É muito simples, memoriza. Cada linha eu chamo de verso. O conjunto de linhas, ou seja, o conjunto de versos, eu chamo de estrofe. Ok? Você não pode esquecer disso aqui. É obrigatório você lembrar que uma linha é um verso e um conjunto de linhas, ou seja, um conjunto de versos, é uma estrofe. Não esqueça disso, pelo amor de Cristo. E, por fim, tem as rimas, né? Que você não vai notar tantas rimas assim nos poemas visuais, mas são aquelas palavras que combinam, tá? Por exemplo, você deve ver alguns vídeos aí de rimas no Facebook, daquele pessoal fazendo batalha de rimas, né? Geralmente eles tentam fazer o quê? Trazer palavras que rimam, que tenham, né, palavras que combinam, que tenham um sentido sonoro igual. Mas como eu disse, você não vai ver tantas rimas nos poemas visuais, apesar de que irá encontrar algumas. Nós temos alguns tipos de poemas visuais, continuando aqui, e eu vou trazer os mais comuns para vocês, tá? Se eu não me engano, são 3 ou 4, bem rapidinho aqui, tá? O primeiro tipo de poema visual que eu tenho é o poema concreto, tá? Esse é o primeiro tipo de poema visual. Então, o poema visual concreto, tá? Ele surgiu junto com o resgate da poesia virtual, né? E por isso ele muitas vezes ele é confundido como sinônimo, né? O pessoal acha assim, poema concreto é poesia visual. Não, não. Poema concreto é um tipo de poema dentro do poema visual, tá bom? O que acontece? Quando você for fazer, e se você escolher fazer o poema concreto, o que acontece aqui? Ó, vou circular para você. O uso da linguagem verbal é essencial. Então, dentro do poema concreto, você tem que usar texto, ou seja, tem que usar palavras, tá? Como aqueles exemplos que eu mostrei para você. Pode utilizar uma forma diferente? Pode, mas é obrigatório ter linguagem verbal. Não pode ser só linguagem não verbal. Lembrando que linguagem verbal é a linguagem, né, escrita, e a não verbal é imagens, enfim, né, libras, etc. e tudo mais. Outra característica, né, do poema concreto é a ausência de verso e estrofe.
Então, no poema concreto, não existe verso nem estrofe. Vai ser... Deixa eu mostrar já o exemplo aqui para você. Olha só, né? Tem as palavras, porque é obrigatório ter, tem a palavra construindo uma imagem, mas ele não é aquele negócio bonitinho com linhas, né? Como eu falei para você, ele não tem versos nem estrofes, tá? Ele é só a imagem com o auxílio das palavras, ok? Esse é o primeiro tipo de poema, poema concreto. Não esqueça, poema concreto, obrigatório usar palavras e ele não tem verso nem estrofe. Aqui o exemplo, tá? O segundo tipo é o poema cinético, tá? Qual que é a diferença dele, né? Esses poemas eles costumam ser criados para serem lidos e, a partir da leitura, eles criam na mente do leitor uma cena. Então, olha que interessante, tanto que é legal pensar quando você for fazer o seu. Ó, vou circular aqui para você, caso queira anotar, tá? Os poemas cinéticos, eles costumam fazer o quê? Criar na mente da pessoa, quando ela lê, uma cena. Ou seja, a pessoa vai ficar imaginando, né? Uma característica dele. Você pode usar palavras, pode usar verso, pode usar estrofe. Ele é mais livre, tá? Mas ele tem que criar na cabeça da pessoa uma cena. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Esse aqui, o que ele fez? Ele utilizou o recurso da imagem, tem muitas palavras, só que quando você vê ele, a sua mente está ali, né, tá ali bugando. Tá? Pelo menos a minha aqui, quando eu vejo essa imagem, eu fico assim, meio bugado, tentando entender o que está acontecendo. Então, o poema cinético, a característica principal dele é o quê? Ó, criar na mente do leitor uma cena, ou seja, uma ilusão, alguma coisa cinética, tá? Então, esse é o meu segundo tipo de poema. O terceiro é o poema fônico, tá? O que é o poema fônico? Vamos só a característica dele aqui. Ele foi criado na França, em 1962, por Pierre Garnier, e ele criou um movimento chamado espacialismo, de espaço, tá? Que valoriza os aspectos visuais e sonoros. Então, olha só, aqui no poema fônico, nós vamos ter que criar algumas características sonoras, tá? Ou seja, ele propunha uma poesia para ver-se e outra para ouvir-se. Então, você lembra aqui, ó, que no poema cinético, nós temos que criar a característica de quê? De imagem, de ilusão na mente do leitor. No poema fônico vai ser diferente, né? O que nós temos que fazer aqui? Uma imagem, né, para ver-se e outra para ouvir-se. Então, note aqui que há uma série de palavras com uma formatação muito diferente que chama a atenção pelo fato de que você vê a imagem e todas as palavras nela causam uma estranheza não só na sua visão, mas também na sua capacidade de entender o que está sendo proposto, né? Você tem palavras aqui que te deixa assim, meu Deus, o que está acontecendo? Então já causa uma disfunção ali, como ele disse aqui, ó, um poema para ver-se e outro para ouvir-se. Por quê? Porque as palavrinhas aqui, elas têm um valor sonoro muito definidos. Como elas estão aqui em inglês e em francês, obviamente não dá para a gente traduzir. Mas o que quer dizer esse poema fônico? Que além de você ter que fazer ele em uma imagem bastante peculiar, né, para ver-se, para chamar a atenção, as palavras do seu poema, elas têm que ter um sentido sonoro, para que quando a pessoa lê, ela possa imaginar aquele som acontecendo, ok? E foram só esses três poemas dentro do poema da poesia visual, do poema visual. Eu disse que era 4, mas são só 3, melhor ainda, né? E eu espero que você tenha compreendido. Eu sei que é muita coisa, por isso que eu sempre digo, anote e assista o vídeo 2 vezes, se possível, tá? Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Então é isso. Já peço desculpa pelo vídeo ter ficado um pouco grande também. Um abraço. Até a próxima.